Cumprimento a amada igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Como já oramos aqui, né? Realmente hoje é um dia histórico, né? Um dia muito importante para a nossa nação. Já oramos, continuamos orando, que quando nós chegarmos em casa, possamos ter assim uma notícia boa, né? Que a gente precisa virar a página da história. Né? Então esse sofrimento todo pode se começar um processo de fim. Evidentemente que se não se resolver essa noite com esse processo que está lá, outros processos serão tentados. Agora, até que se mude esse governo, a gente tem uma certeza que nada acontece no país que possa a gente esperar um 2017 melhor, né? Um 2018, 2019. Então, quanto mais cedo, a gente costuma dizer como se fosse um paciente que está precisando tomar um medicamento. Quanto mais se adia aquele tratamento, mais demora o sofrimento, né? Quanto mais rápido você passar pelo tratamento, mais rápido o paciente vai se curar. É isso que a gente espera que se faça no nosso país, tá bem? Então, nesse momento, eu estava preparando para essa semana uma palavra voltada para os tempos do fim. Eu estava preparando, assim, foi muito interessante. Até na quarta-feira, no estudo da palavra, eu trouxe um videozinho que foi gravado já há algum tempo, que fala dos sinais dos tempos. Quando você começar a ver guerras, confusões, terremotos, está chegando o tempo do fim, né? Então, e aí, essa semana mesmo, nós tivemos um terremoto muito forte no Japão, né? Estava vendo quantas mortes aconteceram. E hoje, ainda hoje, eu vi no noticiário no Equador, né? Mais de 235 pessoas já foram dadas como mortas. Irmãos, é tempo muito claro na Bíblia que fala dos tempos do fim. Então, a gente precisa pregar, trazer a mensagem falando do livro de Apocalipse, que é um livro da revelação. Mas assim, eu estou orando, assim, buscando a direção, que eu tenho um estudo já bem importante, mas eu senti que hoje, pelo dia histórico que nós estamos vivendo, Deus deu uma outra direção. Nesse momento em que eu, por exemplo, como eu disse para vocês, eu estou muito relacionado com o pessoal do governo, conversando o que está acontecendo com os bancos, estou lá sempre em Brasília. A gente tem uma expectativa muito ruim, vai mudar o que mudar, vai ter tempos muito ruins. Por quê? Muitas situações que estão difíceis vão ficar mais difíceis ainda. Só que a gente precisa de uma luz no fim do túnel, né? Então, quando se muda o governo, já é alguma coisa, porque o governo atual perdeu a credibilidade. Ele não tem força para poder coordenar um processo, uma reforma que precisa ser feita. Então, com isso, vai adiando o remédio que a nação precisa receber, né? Seja amargo, seja ruim, mas você precisa tomar, senão você não sara. E aí, como não tem clima, não tem acordo, vai continuando, aí a gente vê demissões aqui, demissões ali, né? As situações complicando com todos os setores. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo um ano difícil, o ano que vem vai ser mais difícil que esse ano ainda, tá? Não é para assustar, não, é para a gente ter o pé no chão. Eu sempre falo, não é tempo de se fazer investimentos grandiosos aí, é tempo de você ficar aguardando, ver como está todo mundo fazendo, né? O que vai acontecer, para que lado vai caminhar, porque às vezes a pessoa, olha, eu comprei, fiz uma dívida alta, não é tempo, a não ser que seja necessário, mas tem que se esperar dias melhores. E nesse momento de dificuldade, nós precisamos de uma coisa: fé. Ter fé que Deus é conosco. Ter fé no Deus Todo-Poderoso que nos guia, que nos dá a direção e que nos chama, e Ele, como Pai, Ele mostra o caminho que nós temos que andar. Então, tem até uma música do mundo aí, que ele fala assim: andar com fé é bom, né? Que a fé não costuma falhar. Eu falo para você o seguinte: andar com fé não é somente bom, como necessário. Nós precisamos ter fé, né?
no Deus que nos criou, que nos colocou aqui, que nos trouxe para o reino da luz. E então é muito importante ter fé, acreditar. Por quê? É através da fé que a gente se move, é através da fé que você faz alguma coisa. Você tendo fé que você precisa estudar, ter uma profissão, você vai à luta e consegue. Se você não acreditar, você não vai. Então as coisas que acontecem a partir da sua fé. Por exemplo, um médico, se ele for atender um paciente e ele olhar lá e o paciente não estiver mais respirando, ele fala assim, olha, não tem fé que ele vai viver, para de se esforçar, né, para aquela pessoa viver. Aí é o fim. Então, mas ele percebendo que existe um sinal de vida, ele tem fé que é possível recuperar aquela pessoa, né? E aí ele vai buscar todos os tratamentos possíveis e vai buscar um desfibrilador, vai buscar qualquer ação que possa reanimar. Por que ele faz isso? Porque ele tem fé. Então, a fé ela é uma coisa importante para mover as nossas atitudes, dar ânimo para nós. Então, é muito importante a gente ter fé, né? E quando a gente fala em fé, a Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, no verso 1, ele fala o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E a prova daquilo que não se vê. Fé, a definição de fé, pela palavra, né, que está lá em Hebreus 11, é a certeza daquelas coisas que a gente espera e a prova daquilo que não se vê. Muito bem. Existem dois tipos de fé. A fé natural e a sobrenatural. A fé natural, todos nós temos, né? Se você sair de casa assim, por exemplo, se alguém falar assim, vai chover hoje, a minha sogra, quando eu converso com ela, ela sempre fala do tempo, né? E hoje vai chover, e hoje ela sempre está falando, não vai chover, vai chover. Pessoa assim, do interior, gosta de ficar sempre falando do tempo. Agora, se você sai para fora e olha o tempo, tá aquele tempo de chuva, uns pingos, aí você fala, vai chover. Você tem fé que vai chover. Olha, é uma fé muito natural, né? Você está vendo uma nuvem em cima, né? Propensa a chover. Quando eu era menino, eu sempre conto que até os 11 anos, eu trabalhava no sítio com meus pais. E no sítio que a gente cultivava, era uma baixada assim, né? Um vale. E tinha lá na frente, tinha um morro. A gente chamava aquele morro do Morro da Baixa Verde. Por quê? Não sei. Mas chamava assim, Morro da Baixa Verde. E nós estávamos trabalhando na lavoura, na roça, né? Eu e mais 5 irmãos. E aí, a gente saía para o campo, né? Para a lavoura, ficava longe da casa. E ficava assim, andava talvez uns 2.000 metros. Da casa, onde tinha um abrigo. E aí nós estávamos trabalhando lá. Quando você olhava para o Morro da Baixa Verde, que a chuva normalmente vinha daquela região ali. Era 90% da chuva vinha dali. Que você via o morro verde ficar branco, pronto. Você via que a chuva estava chegando. Então era, corre turma, né, que vem a chuva aí, né? Vamos correr para dar tempo de chegar antes da chuva. E muitas vezes não dava tempo. Mas assim, era uma fé natural. Eu estou vendo a chuva, eu sei que vai vir uma chuva. Aqui na cidade você não vê, de repente quando vê começa a chover, né? Mas no interior, assim, você vê a chuva chegando. A não ser que ela esteja uma nuvem em cima, que você está vendo aquela nuvem que está cobrindo todo o tempo, você sabe que a chuva está ali, você não sabe que hora vai cair. Mas normalmente, com as chuvas assim de verão, são nuvens que se formam e o vento vem trazendo a nuvem e ela vem molhando, né, toda a terra. O que eu estou falando isso? Essa é a fé natural. Todos nós temos. Você vê uma coisa, a mãe fala assim, não mexe aí que senão você vai se machucar. É uma fé natural porque ela está vendo que se a criança brincar com a faca vai se cortar. É uma fé natural, não precisa ter
nenhuma espiritualidade. Mas a nossa fé que nós precisamos é mais do que a fé natural. Nós precisamos da fé sobrenatural de Deus. A fé sobrenatural de Deus é aquela que você não está vendo, mas você crê. Aí sim, essa fé não é da gente, ela vem de Deus. Então, a fé é dom de Deus. Então, nós temos que pedir para Deus acrescentar a nossa fé. Por exemplo, eu tenho fé que Deus nos guarda. Eu tenho fé que Deus tem colocado anjos guardando as nossas vidas, porque Deus é um Pai zeloso. Eu sei quantos livramentos Ele já tem feito da minha vida, da sua vida. Você não tem ideia, para você estar aqui, quantas coisas que o Senhor livrou hoje. Então isso aí é fé. Então, quando nós falamos em fé sobrenatural, como é que você obtém essa fé? É quando você tem comunhão com Deus. Nós temos fé quando nós temos comunhão com Deus. Nós vamos conhecendo melhor a Deus, sabemos como Ele age, nós começamos a acreditar mais no poder de Deus, e você começa a ter fé que Deus é com você, que Deus está cuidando. Você começa a ter essa fé sobrenatural, é fundamental nos dias de hoje. Por quê? Hoje, na situação que está, irmãos, eu não estou falando isso aqui para preocupar ninguém, mas se você está vendo que nós estamos vivendo um momento ruim, 2017 vai ser ainda pior que 2016. E que tendo um governo novo, as coisas ainda vai ter uma esperança, porque tem medidas que vão ser tomadas que para melhorar, vai piorar. Para melhorar lá na frente, vai piorar aqui. É a mesma coisa, por exemplo, se você tem uma ferida, essa ferida, se você não tratar, não sara. A ferida normalmente cria um pus, uma sujeira debaixo da casquinha. Para você sarar, você tem que tirar aquela sujeira toda, limpar, vai doer pra caramba, né? Mas tem que piorar para melhorar. Então, nisto, irmãos, eu estava dizendo para vocês, né? A gente tem noção que para o Brasil voltar a crescer, para as coisas encaminharem como precisa, vai ter que ter medidas de ajuste que vai ser muito dolorosa. Mas as pessoas falam assim, eu prefiro um fim horroroso do que um horror sem fim que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quando que vai terminar. Hoje nós temos a esperança que esse processo que está sendo votado em Brasília é um começo de um fim, né, desse processo de substituição do governo atual, para entrar ali um governo que tem apoio de todos os deputados para se aprovar leis, para o país andar. Sem isso, nada acontece. Então, pastor Aguiar, o senhor está me dizendo que está tendo bastante desemprego, pode aumentar? Pode. E onde que está, o que a palavra do Senhor? Tenha fé que Ele está cuidando de nós. Amém? Tenha fé em Deus que Ele, mesmo que a sua empresa tiver dificuldade e vier te desligar, Deus é o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão, que não deixa faltar nada. E que vai colocar uma situação na sua vida que você vai falar, poxa vida, eu achei que ia ficar ruim, mas essa mudança aqui, até que Deus providenciou que não foi tão ruim. Eu não morri, estou vivo, né? A vida continuou. Então, tem que ter fé, né? E acreditar em Deus e se apegar a Deus e buscar a direção de Deus, né? Por isso que o tema de hoje que Deus me deu para trazer para a igreja é ter fé, né? E quando a gente fala em fé, irmãos, a fé no sobrenatural, se você ler o livro de Hebreus, tem histórias fantásticas de homens e mulheres de fé na Bíblia. Por exemplo, você fala assim, quem teve mais fé? Abraão, que deixou a sua parentela e foi para uma terra que ele não sabia onde era, e Deus falou assim, Abraão, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei. Abraão saiu de casa.
Ele não fazia ideia para onde ia. Deixou seu pai, a família toda, pegou a mulher, o rebanho, seus empregados e foram. Para onde? Não sei. Deus falou para eu ir, mas não falou para onde. Ele falou que eu te mostrarei. Olha que fé. Noé, fazia muitos e muitos anos que não chovia. E Deus falou o seguinte: eu vou mandar aqui um dilúvio que vai acabar com tudo. Faça uma arca que caiba muitos animais, um casal de cada animais, né? Um casal de cada animais. Então Noé começou a construir aquela arca num lugar que não tinha água, que não chovia, e ele falava para as pessoas: não, estou construindo essa arca aqui porque vai haver um dilúvio, vai cair água, e as pessoas riam dele, né? Quantas pessoas não riram de Noé? E Noé, pela fé que Deus chamou ele, deu aquela missão, está ele lá construindo uma arca num deserto. Imagina numa situação dessa, né? Para que isso? Não tem água aqui, para que você está construindo um barco? Né? Então, Deus me chamou. Mas eu queria trazer para vocês uma passagem bíblica que fala de uma outra história de fé, que é o profeta Elias. O profeta Elias, quando o rei Acabe, né, que é o marido de Jezabel, era rei de Israel na época. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. O rei Acabe, ele governou Israel por 22 anos. E ele acabou com Israel. Ele fez um governo tão ruim que lembra muito, né? Não vou comparar a espiritualidade daquela época com a de hoje. Mas assim, foi um governo ruim, uma situação muito parecida com o que nós temos hoje. Tudo que não devia fazer, coisas erradas foram feitas. E muito mais, né? Porque Deus, quando ele separou o seu povo, ele fez uma aliança com o seu povo, falou assim: olha, eu serei teu Deus e vocês serão o meu povo. Não haverá outro Deus diante de mim. Inclusive hoje, nós no louvor, nós cantamos aqui, né? Deus é ciumento, né? Tem ciúmes de mim, né? Então, Deus é um Deus ciumento. Ele não admite que você se dobre a nenhum outro Deus que não seja Ele. Então, por isso que Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Então, o rei Acabe, ele mudou toda a ordem, tudo aquilo que Deus vinha orientando para o seu povo. Ele pegou, imagine um templo desse para Deus. Ele acabou com o templo, fez tudo, trouxe postes ídolos, começou a adorar Baal, outro Deus, dentro do templo sagrado de Deus. Imagina, a afronta que Acabe fez. E Jezabel também, que era de um outro povo, que ele não devia misturar, também influenciou muito o rei Acabe. E aí o povo, por conta desse rei, o povo de Deus começou a adorar Baal. Pensa vocês, a responsabilidade de um governo. O povo paga a conta. Quando nós temos um governante ruim, vem a mão pesada de Deus sobre o governante, sobre o povo, e Deus traz o dia do juízo. E aquele povo, por conta dos governantes, começou a se afastar de Deus, começou a adorar Baal. E Deus chamou o profeta Elias e falou assim: olha, vai lá e fala para o rei Acabe que 3 anos não terá orvalho nem chuva nenhuma. Olha só, já pensou? Você que tem uma propriedade, precisa plantar, colher, porque faz parte, né? O seu negócio é a agricultura. Aí de repente Deus falou assim: você vai virar as costas para mim? Então não vai ter nem orvalho terá, muito menos chuva. E aí começou aquela dificuldade. E o profeta Elias falou assim: enquanto eu não voltar aqui e falar que vai chover, não vai chover. Então esse é o Deus que nós servimos. Quando Deus falou assim: olha, você vai lá e fala para eles que não vai ter chuva, não vai ter orvalho, não vai ter chuva.
E nesses 3 anos, a situação ficou muito crítica. Havia fome, havia muita situação assim difícil. O povo estava sofrendo, o rei porque queria achar o profeta Elias para pegar esse profeta Elias que profetizou que não haveria mais chuva, né? Para obrigar ele a falar, assim, trazer a chuva, né? Falar com Deus para chover de novo. E o profeta Elias foi guardado por Deus cuidado até por corvos, né? Colocou ele numa caverna. Eu sei que a história é muito bonita, quanto Deus cuidou do profeta Elias. Mas, irmãos, Deus castigou ali, né? Fez um processo, fez o povo sofrer, e chegou um momento em que ele falou para agora sim, né? Depois teve um momento em que o profeta Elias, eu já preguei aqui, né? Que ele traz um desafio para os profetas de Baal. Falou assim, olha, então, vocês vão ver, se vocês estão em dúvida se serve a Deus ou Baal. Então nós vamos provar se existe Deus aqui em Israel. E ele prova lá, né? Abriu lá os novilhos, e falou assim, olha, prepara o novilho e vocês vão clamar pelo seu Deus. E depois eu vou clamar pelo Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal clamavam, deu 12:00, deu 2:00, nada. Aí o profeta Elias falou assim, agora é a minha vez, para vocês saberem que existe Deus em Israel. Mandou preparar lá os novilhos, a fogueira, mandou encharcar toda a madeira de água, encheu de água em volta daquela fogueira, todo lugar para o fogo, e orou para que descesse fogo do céu. E ele acabou de orar, o fogo desceu, lambeu a água que estava em volta e consumiu toda a oferta. Então, assim, mostrou para o povo que existe Deus em Israel. Então foi lindo, maravilhoso. Aí, chegou o momento que eu falei da fé, né? O profeta Elias, o que Deus falava para ele, olha, vai acontecer isso. Ele sabia que era Deus dando todo o comando. E ele, chegou o momento que o rei falou assim, agora você vai falar o profeta, falou para o profeta, fala para o rei Acabe que agora se prepara que eu vou mandar a chuva. Não tinha sinal de chuva nenhuma. E o profeta Elias falou assim, se Deus falou que vai vir chuva, vai vir chuva. Isso é fé. Aí ele mandou o servo dele olhar para o tempo, mas profeta, não tem nenhuma nuvem no céu. Como é que você está falando que vai chover? Ah, não, olha de novo. Olhou de novo, mas não tem nenhuma nuvem. Dali umas 2 horas, falou assim, olha lá de novo. Foi lá, olhou para todo lado, não via uma nuvem. Quando foi a 7ª vez, ele olhou e falou assim, profeta, olha lá, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi o hino que nós cantamos hoje aqui. E ele falou assim, então desce, corre, que nós vamos avisar o rei que vai chover, né? Mas eu não estou vendo nuvem nenhuma, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal que a chuva ia descer. E ele correu e a chuva desceu. Irmãos, eu estou falando aqui que Deus, quando Ele está no controle, né? Tem situações que nós temos que entender o que está acontecendo. Aquele sinal, aquela seca, tinha 2 propósitos. Disciplina. Né? O povo de Deus se afastou de Deus. E Deus queria trazer ali uma disciplina para esse povo. E eles sofreram. Por quê? Porque Deus avisou. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O povo de Deus foi sendo orientado de pais para filhos a acreditar em Deus, a seguir a um só Deus, não ir pedir, né, buscar a sua louvor, nem fazer adoração para nenhum outro Deus, porque só existe um Deus. E esse povo, né, pouca coisa, ele começou a se desviar, em vez de buscar adoração ao Deus verdadeiro, começou a buscar adoração a Baal. E Deus falou assim, nós vamos provar. Então a disciplina, esse propósito aqui da seca tinha 2, né? Tinham 2 propósitos. Primeiro a disciplina, porque Deus é pai. E o pai que não disciplina seu filho, ele está levando o seu filho para o mau caminho. Está permitindo que ele vá para o mau caminho. O pai que ama disciplina o filho, amém?
Se você vê que seu filho está fazendo uma coisa errada, você chama ele e corrige. Agora, aquele pai que fala, não quero ser chato com meu filho, não, deixa ele fazer o que quer. Isso não é pai, esse não é um pai que ama seu filho. Irmãos, eu lendo um livro sobre, eu não me lembro o título do livro, mas contava a história de um rapaz de 22 anos, perdido nas drogas, e ele estava um trapo humano. Um rapaz de 22 anos, ele fala no livro, um depoimento dele, que ele estava dependente de crack, que assim, estava assim, você olhava assim, dava pena de ver, não tinha esperança nenhuma de se sair daquele vício, e ele falou o seguinte, o culpado é meu pai. Olha que triste. Ele fala no livro que o culpado disso, a situação que ele estava ali, era o pai dele. Por quê? Porque quando ele tinha 12 anos, o pai dele pegou ele com um cigarro, não sei se era maconha, ele fala cigarro, e o pai dele pegou, chamou ele e falou assim, você está aí com esse cigarro de maconha, eu vou te explicar, você vai escolher o que você quer para a sua vida. Isso aqui te leva ao vício, te traz problema de saúde, isso. Então, você vai escolher, é isso que você quer para a sua vida, então segue, né? E o filho seguiu. O filho seguiu. E de um cigarro foi para maconha, da maconha foi para cocaína, o crack, e estava lá o menino agora perdido nas drogas, um trapo humano. Você vê, né? Você já passou num lugar onde tem a Cracolândia? É constrangedor, a gente olha lá assim, a gente fica comovido por assim, ver os farrapos humanos ali, pessoas que dependentes dessa droga. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? Aquele pai... O filho falou assim, se ele tivesse dado uns tapas, né? Ele fala assim, né? Se ele tivesse dado uns cascudos, tivesse feito uma orientação de impacto, arrancado aquele cigarro da boca e falado, você não vai sair de casa, você não vai fazer isso, aquele filho falou assim, eu não teria entrado nisso aqui. Então meu pai falou o seguinte, ele me explicou que eu tinha 2 caminhos, que eu deveria escolher se era isso que eu queria. E eu acho, aquilo lá não me acrescentou, não me trouxe nenhuma preocupação, mas hoje, vendo a situação que está passando, ele falou assim, meu pai tinha que me arrancar aquele cigarro da minha mão, dar uns cascudos, fazer alguma coisa de impacto para que eu não voltasse mais a querer pôr aquilo na boca. E então isso aí, nós estamos falando o seguinte, o pai que disciplina o filho, ele é o pai que ama. O pai, então Deus é um Deus que nos ama. Então ele estava disciplinando, ele veio para mostrar, a primeira coisa, ele veio para mostrar que, quando ele fala, aqueles que me seguir, aquele que obedecer a minha voz, então eu vou cuidar. Agora aquele que se afasta de Deus, como é que pode cuidar de quem se afasta dele? Não tem jeito. Então, nós estamos falando, o primeiro foi disciplina, né? É um Deus que ama a disciplina. A segunda foi revelar que existe Deus em Israel. Quando aqueles novilhos foram queimados, aí o profeta, né, todo mundo gritou, né? Só o Senhor é Deus, né? Porque o pessoal de Baal ficava lá gritando, invocando o Deus de Baal e nada acontecia. Mas quando o profeta Elias clamou por Deus, o fogo do céu desceu. Você já viu o fogo queimar água, né? O fogo de Deus é um fogo consumidor, que ele lambeu a água, lambeu a madeira toda molhada, queimou toda a oferta. Então aquilo ali, as pessoas ficaram ali, a partir daquele momento, as pessoas falaram assim, não, existe Deus em Israel. E Deus está falando para nós, existe Deus, é o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que fala o seguinte, olha, você tem que saber que eu estou no controle. Então por isso é importante, né? Nós sabemos assim, ter fé, que tem um Deus cuidando da nossa nação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feliz a nação que acredita em Deus, que busca no Senhor a direção. Então, eu queria dizer para vocês, não importa o tamanho da sua seca, né? Às vezes você está numa situação, enfermidade, desemprego, mas tem um Deus de Israel, tem um Deus que está no controle, tem um Deus que está ouvindo as suas orações, tem um Deus que já está movendo. Ele já falou assim, olha para o céu, olha para o céu,
Às vezes, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem já é o sinal que Deus está preparando a chuva que você precisa, amém? Às vezes você fala o seguinte, mas não acontece nada na minha vida. Calma, calma. Nós estamos no nosso grupo de casais, a gente está ensinando lá a semear e colher, estava explicando. Tem gente que planta um pé de milho, né, irmão? E quer que nasça já uma espiga. Calma, nasce uma plantinha verdinha, né? Aquela plantinha cresce, depois vem os pendões, que são as flores do milho, depois nasce a espiga. Se você planta um milho e quer que nasça uma espiga, você já vai desanimar. Fala assim, tá vendo? Não adiantou nada, eu semeei, não veio aquilo que eu esperava. Calma, aquilo que você semeia, você colhe. Se você está semeando bem, você vai ter uma boa colheita. Se você está semeando coisas ruins, vai colher coisas ruins também, né? Fica esperto, né? Então, a Bíblia fala, Salmo 91, 7, não importa a crise, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não terás atingido, amém? Pode faltar em serviço, né? Você trabalha com marcenaria, pode faltar serviço para muita gente, mas Deus vai mandar o seu. Você trabalha com serviços elétricos, pode faltar serviço para você, Deus providencia. Porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Então, essa é a fé que nós temos que ter. E nós precisamos de crer, porque se você não tiver fé, como é que Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas você sabe que Deus não te trouxe aqui, não te separou do reino das trevas para a luz, por acaso. Ele tem propósito na sua vida, na sua família. E Ele quer provar que Deus é Deus, para você poder falar para as pessoas que estão desanimadas, buscar o socorro na rocha, em Jesus, né? Então nós temos ali, por exemplo, Salmos 37, 5. Salmo 37, 5 fala lá, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando eu tinha uns 2 anos de igreja, né? Esse versículo me tocou tanto, que eu fiz até uma letrinha, viu, o nosso teacher aqui do louvor. O Senhor me deu até uma musiquinha. Esse salmo fala assim, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregue, 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 e não se arrependerá. Então, Deus deu até um louvor para mim, né? Jesus Cristo é nosso Rei, Ele pode te ajudar. Parecia uma música meio nordestina. Mas assim, Deus, eu gravei isso aí, né? Deus me deu esse louvor. E olha, entregue seu caminho ao Senhor. Mas também você não pode se folgar, né? Tem uma situação de uma igreja no interior, né? Que lá as pessoas, uma cidade bem no interior, que as pessoas ainda iam a cavalo para a igreja. E a igreja tinha um lugar lá de amarrar cavalos, né? E olha só, o pastor estava pregando, falando que a gente tinha que confiar em Deus, que Deus cuida das coisas, né? Aí um irmão lá falou assim, olha pastor, eu aprendi aquilo que o senhor pregou domingo passado, e hoje eu nem amarrei meu cavalo, deixei ele solto, né? Aí o pastor falou assim, você está muito folgado, meu, né? Vai lá amarrar seu cavalo, que Deus tem mais coisa mais importante para fazer do que ficar correndo atrás do seu cavalo, né? Então, o que é isso que eu estou falando? Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é possível é a sua parte de fazer. Deus capacita aquilo que é para a gente fazer. Mas aquilo que você não conseguiria, Deus faz, amém? Então, não fica folgando aí aquilo que é para você fazer, né? Que você sabe que é sua obrigação, você querer que Deus faça. Deus já te ensinou, Deus já te deu a direção. Mas eu não sei, Deus te capacita, amém? Não, então não espere que Deus vai fazer aquilo que é para você fazer. Então, a pessoa que entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará, mas assim, aquilo que você não conseguiria, né? Aquilo que é da sua parte, busque em Deus que Ele capacita.
Então, nós temos que ver o seguinte: tempo de crise, tempo de seca, é o que nós estamos passando agora, vamos passar ainda algum tempo. Deus tem uma proposta para nós. Deus tem uma promessa para a tua igreja, né? Coisa linda. Salmos capítulo 1. Abra comigo a palavra do Senhor em Salmos capítulo 1. Está no meio da Bíblia, né? Nós vamos falar hoje aqui, no meio de tanta dificuldade, Deus vai revelar para nós o segredo da prosperidade. Olha que lindo, hein? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado, todo mundo achou aí? Diga amém. Bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Aí diz: ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Feche seus olhos, Senhor. Nós queremos agradecer, meu Pai, por cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de trazer a palavra. E agora, Senhor, nós colocamos, Pai, na Tua direção, Senhor Deus. Não sou eu, Pai, a falar, mas eu quero que a palavra que nós acabamos de ler, o Senhor traga a revelação que o Senhor tem para nós. Importa, Senhor Deus, que eu diminua para que Tu cresças, Senhor, que nós queremos ouvir da Tua voz. Fala, nós damos plena liberdade ao Espírito Santo para nos revelar a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus tem uma palavra de prosperidade no momento que nós estamos vivendo toda essa crise e situação de dificuldade que vem pela frente. Deus falou assim: mas você é meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então, o meu povo que chama pelo meu nome, ele diz que é raça eleita, povo santo, povo escolhido de Deus para boas obras. Então, Deus tem um cuidado muito grande com o seu povo. Então, o que é ser uma árvore plantada na beira do riacho? É coisa que nós queremos ser, né? Você não quer ser essa árvore? Que a seca está vindo aí, está esturricando tudo, está tudo murchando, mas você está com as suas folhas verdes. Olha que lindo, né? Não faltou, o seu negócio está prosperando, e o fruto virá no tempo certo. Olha só, quando está seca, não vem o fruto, mas não. A árvore plantada na beira do riacho, não falta água, as folhas estão verdes sempre, e o fruto vem no tempo certo, ou seja, a colheita não é mirrada, e a palavra diz: e tudo que fizer prosperará. Então, primeira coisa que Deus está falando para nós: o que é a prosperidade? Tem igreja que prega a prosperidade de uma forma diferente da prosperidade que vem do céu, prosperidade divina. Prosperidade divina é ausência de necessidade, não é riqueza. A prosperidade não precisa ser um monte de dinheiro, contas bancárias recheadas, não. A prosperidade é a ausência de necessidade. É você trabalhar e você ver o fruto do seu trabalho. Isso dá uma alegria muito grande, não é? Você que faz alguma coisa, quando você trabalha, e vem alguém e fala assim: mas que porcaria, né? Não dá valor nenhum, você não fica chateado? Não. Aqui nós estamos falando o seguinte: você trabalha e o fruto vem no tempo certo, né? Ou seja, o seu trabalho é reconhecido. Aquilo que você faz prospera. E Deus está trazendo uma palavra para nós, como igreja, para que a gente entenda como é que Ele pode nos abençoar para que a gente seja essa árvore plantada na beira do riacho. Ele dá algumas condições. A primeira condição que Deus dá para nós, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos,
O que é não andar no conselho dos ímpios? Nós sabemos que tem muitas pessoas que acreditam no que falam para ela, e aquilo que você acredita passa a ser uma lei para você. Então, tem pessoas que você ouve que você não deveria ouvir. Aquele que segue, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem que é ímpios? Você não deve acreditar, ir no conselho de uma pessoa que não esteja qualificada para te dar conselhos. Quem é aquela pessoa? Você já viu a conduta moral dela? Diz que pelos frutos que se conhece a árvore, né? Inclusive no curso de casais, a gente ensina que muitas pessoas vão para o casamento, vai casar, a primeira coisa, começa a pensar nos padrinhos. E aí, quem que são os padrinhos? Não, tem que ser uma pessoa de uma boa posse para me dar geladeira, para me dar uma televisão. Peraí. O padrinho, né? No conceito, assim, tem o princípio de você trazer como padrinho pessoas que possam, nos momentos de dificuldade, te aconselhar, te dar uma direção, te dar um conselho, um bom conselho. Então não pode ser uma pessoa com a vida torta, não é verdade? Se uma pessoa não tem moral para poder te ensinar, você vai querer que ele seja a pessoa que na hora que você precisar, ele te ensinar? Ou o que você espera dele? Então, a palavra começa, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Então a primeira coisa que Deus fala, né? Que às vezes Satanás envia emissários para te desanimar. Deus quer te abençoar. Aí ele manda um emissário e fala, olha, manda ele por ali, porque se ele for por aqui ele vai encontrar a bênção de Deus. E ele vai no conselho do outro e cai no buraco, né? Dá errado. Então, primeira coisa, Filipenses 4:8 fala assim, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa de excelente ou alguma coisa digna de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então vamos lá, traduzindo. Se vem uma pessoa falar abobrinha para você, joga fora. Você não vai deixar de dar sem educação, mas o que ele falou para você, isso aqui é verdadeiro? Não. Então, joga fora. Aquilo que você está falando é nobre? Não. É desgraça, não é uma coisa nobre. Não edifica. É correto? Também não. Tem dúvida? É puro? Não é puro. É amável? Não é de boa fama. A pessoa está defamando, né? Não é de boa fama. Você acha que é de Deus? Não é de Deus. Então aquela pessoa é um emissário de Satanás. Sem saber, ele está sendo emissário de Satanás. Então, a palavra fala assim, põe um filtro na sua mente. Aquilo que não é de Deus, joga fora, né? Então você não para no conselho não fica no conselho dos ímpios, né? A outra coisa, não se detenha no caminho dos pecadores. Olha só. Nós não devemos afastar das pessoas porque você sabe que é uma pessoa pecadora. Não, de jeito nenhum. Jesus andava em meio aos pecadores. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, Deus nos chama para a gente iluminar aqueles que estão nas trevas. Então não é se afastar dos pecadores. Tá vendo? Essa pessoa faz coisas erradas, então eu não vou mais ter conversa com ele. Não é assim, não é se afastar. Porque se Deus vai usar você para trazer ele para a luz, se você se afasta, ele perde a oportunidade. Então, não se detém no caminho dos pecadores, não é não se afastar, é não acompanhar ele para o pecado, né? Se você for acompanhar a pessoa que anda em pecado, você vai estar pecando. Não se assentar na roda dos escarnecedores, ajudar a falar mal das pessoas. Tem gente que tem uma coceira na língua para falar dos outros. Se você sabe que aquela pessoa é assim, e ela está falando mal, olha, não combina com você. Então, não se assenta ali. Agora, mas ele está falando, eu só vou ouvir. Daqui a pouco você está falando também da vida dos outros. Poxa vida, né? Será que Deus nos chamou para ficar maldizendo? Que exemplo de cristão que nós vamos ser? Como é que Deus pode nos abençoar? Então,
Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm não se detém no caminho dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores. 3 coisas. E o contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, o prêmio que nós vamos ter, ser uma árvore plantada na beira do riacho. Coisa linda. Nesse momento de crise, irmãos, não tem nada. Se está chovendo para todo mundo, a chuva só na minha área, né? Tanto faz, né? Não. O Senhor está falando de tempos de seca. Não é por acaso, não é para assustar ninguém, mas é tempos de seca que nós vamos passar. Até 2019 vai ser tempos de seca no Brasil, por conta de tudo que precisa ser feito, tá? E o que vai acontecer? Bom, confia em Deus, entregue teu caminho ao Senhor. Seja uma árvore plantada à beira do riacho, não vai faltar água para você. Então, a tua árvore vai estar com as folhas verdes, vai dar fruto no tempo certo, e tudo que você fizer prosperará. Irmãos, essa palavra, como eu disse, eu estava estudando Apocalipse, o tempo dos fins, para trazer uma palavra, um estudo muito interessante. Deus trouxe essa direção para nós. Porque Ele, como Pai, Ele quer nos preparar para que a gente tenha consciência de como Ele pode nos abençoar. Então, como Ele pode nos abençoar? Siga esses passos. É a primeira coisa que Ele precisa para que você seja uma árvore plantada à beira do riacho. Então, primeira coisa, nós começamos falando o quê? Precisamos acrescentar a nossa fé. Amém? Se você não crê na palavra, então essa palavra não vai te servir. Mas se você tem fé, que você não veio aqui nessa noite por acaso, não foi você que escolheu estar aqui. Muitas dificuldades você tinha para vir, mas você resolveu vir, né? Deus está falando para você palavras que é para preparar para um tempo de secas. E aí, irmãos, quando nós falamos aqui, né, que ele tem prazer, né, ele não anda no caminho, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Se você não tem tido assim tanto prazer na lei do Senhor, quer dizer, o que é o prazer na lei do Senhor? Não é odiar a palavra, não, mas não ter assim intimidade com a palavra, de querer ler a palavra, de entender a palavra. Então Deus está falando o seguinte: como é que você vai ter fé? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo que se você não ouve, como é que você vai crer? Então a primeira coisa que você precisa é ouvir a palavra de Deus. E quando fala ouvir a palavra de Deus, em João 6, tem uma passagem muito interessante, que fala que, João 6:51, que fala o seguinte: eu sou o pão da vida, Jesus, né, falando, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, esse comer desse pão, a tradução do comer é uma tradução da palavra comer diferente do que está na Bíblia em outros momentos. Então, o que nós estamos falando? Você precisa ouvir a palavra de Deus, e o Salmo 1 fala o seguinte: o seu prazer está na lei do Senhor, e dela, né, e nela medita de dia e de noite. Aí João 6:51 fala o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. E pesquisando, olhando aqui no grego, a palavra comer, né? Eu sou o pão da vida, vocês têm que comer de mim. Em outros lugares, isso aí, a palavra comer de mim, você traz para a palavra antropófago, né? Antropófago, aquela pessoa que come gente, né? O fago é comer, e antropófago é homem, né? Mas
nessa tradução aqui, o comer não é comer, é mastigar, é trous, não é antropófago, é antropótrogos. Isso aí quer dizer o seguinte, está repetindo o que está falando no Salmo, não é comer, é mastigar. E o que quer dizer isso, pastor? Não é a mesma coisa? Não. Por quê? Assim como o Salmo fala que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, Deus está falando o seguinte, não adianta você vir ao culto no domingo, uma vez por semana, ouvir a palavra e depois vamos para a luta, né? Vamos trabalhar, esquecer o que foi pregado. Não. A semana inteira você tem que ficar meditando nessa palavra. Aonde que essa palavra que o Senhor trouxe domingo entra na minha vida? Quais as providências que eu preciso tomar em cima dessa palavra? Então, o mastigar aqui é muito semelhante ao ruminar, né? O animal, o gado, né? Ele tem 2 estômagos, porque ele come capim, ele precisa mastigar bem aquele alimento para sair os nutrientes. Então, você pode ver, se você for para o interior, ver gado, assim, boi, ovelhas, cabritos, ele fica toda hora mastigando, né? Parece alguém que chupa chiclete, fica de maneira de ficar mastigando o dia inteiro. Como é que ele fica mastigando, se ele não tem pasto ali? É porque ele regurgita, né? Passa de um estômago para o outro, né? Ele volta para a boca, mastiga, e mastiga várias vezes para tirar todo o nutriente. Então Deus está falando o seguinte, tem que mastigar várias vezes. Tirar toda a essência dessa palavra. Então não é só ouvir a palavra aqui no domingo, é você meditar nela. Senhor, eu quero ser essa árvore plantada, né? E começar a pensar durante a semana, o que é que você possa ter feito, o que você possa... Será que eu não estou ouvindo a conselho dos ímpios, né? Será que eu não estou falhando em alguma dessas recomendações? Será que eu não tenho seguindo o caminho dos pecadores? Será que eu não tenho assentado nas rodas dos escarnecedores? Se você não está fazendo nada disso, bem, beleza. Se você está fazendo, Deus falou assim, olha, muda, né? Porque assim eu não posso abençoar. Agora, se você não está fazendo nada disso, tem uma coisa que você precisa fazer. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É você refletir, pensando que tem um Deus cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Você pensar, como é que eu posso me beneficiar no sentido de que essa palavra seja bênção na minha vida, na minha casa, para minha família. E você, quando você começa a orar, buscar em Deus, Ele te abençoa. Então, uma coisa que nós precisamos, né? Tem muitos lares que têm problema, muitos problemas que a gente vê assim nos lares, não é querer julgar os lares, mas tem muitas pessoas que têm problema por falta de sabedoria. E Tiago, ele fala, se você, né, Tiago, capítulo, vamos ver aqui. Tiago, no livro de Tiago, ele fala assim, se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos com alegria. Então, vamos pegar aqui o livro de Tiago para ler, está logo depois aqui de Hebreus. Verso 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que concede a todos livremente, sem criticar, lhe será dado. Então, Deus está falando o seguinte, muitas pessoas não são abençoadas porque lhe falta sabedoria. Tem muitas pessoas que não buscam e Deus não dá. Mas à medida que você vai tendo comunhão com Deus, Deus vai te dando sabedoria. Então, assim como a fé é dom de Deus, sabedoria também é dom de Deus. Deus é que dá. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Por exemplo, o faraó teve um sonho. Sonhou, né, com aquela situação das vacas magras, né, que estavam lá, as vacas gordas vieram, as vacas magras comeu as vacas gordas, né? Então, o faraó teve um sonho. Sonho é conhecimento, tá bom? Então, o faraó,
ele teve um sonho, e sonho é conhecimento. Mas ele não teve revelação daquele sonho. Ele buscou alguém que tivesse revelação. Quem é que revelou? O José teve a revelação. Então José teve sabedoria. Então o que é a sabedoria? Diferente de conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Então, sabedoria é uma coisa que você tem que pedir a Deus. E Tiago fala, se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá com alegria e livremente. Não vai falar, você não tem. Não, Deus falou assim, olha, que bom que você veio pedir sabedoria e eu vou dar sabedoria para você. O que é sabedoria? Eu já vi muitos testemunhos entre vocês mesmo aqui. O pastor Rodrigo, ele conta que quando ele começou entrando no ramo de informática, ele não sabia nada de informática, mas ele gostou. E ele resolveu fazer uma programação lá em Axe, né, uma coisa assim. E aí o chefe dele falou, já que você sabe fazer Axe, faz tal coisa para mim, né? E ele falou, mas o que eu vou fazer, que eu não sei. Aí ele disse que foi lá no banheiro e falou, e agora? Como é que eu faço, né, para desenvolver isso? E aí ele pediu sabedoria a Deus. E aí, plim, ele escreveu tudo que ele precisava escrever. Então, o que é pedir sabedoria a Deus? Você não sabe como fazer, aí você pede a Deus, de repente, você está querendo resolver um negócio, você não sabe nem por onde começar, daqui a pouco as coisas acontecem, e você pega o fio da meada e você vai embora, né? Fala, poxa vida, né? Eu não sabia, não tinha a menor ideia como fazer isso, Deus te deu, isso é sabedoria, diferente de conhecimento. Conhecimento você pega livro e estuda, né? Mas sabedoria é mais do que conhecimento. É colocar na prática coisas que você não sabe, que vem de Deus. E aí, irmãos, eu vou falar para vocês o seguinte. Tem muitos casais que estão em conflitos, dificuldade de relacionamento, porque falta sabedoria de como não armar o gatilho da confusão. Sabedoria. Falar as coisas na hora que bem na telha, né? Não é hora. Deus fala assim, calma, sabedoria, não é hora de você bater de frente. Sabedoria. E aí, aquilo que o diabo preparou para acabar com o seu fim de semana, Deus te dá uma sabedoria e fala assim, já sei, não vou discutir agora. Olha, desculpa, eu falhei, depois a gente conversa. Na hora que o seu cônjuge estiver mais calmo, fala assim, vamos conversar? Essa semana foi muito engraçado. O aniversário da Rebeca foi na dia 15, né? A minha esposa, eu com uma reunião atrás de reunião, né? Não tive tempo de olhar o WhatsApp, né? Não tive. Normalmente de manhã eu chego, eu mando mensagem e tal, né? Na quinta-feira foi correria, reuniões atrás de reuniões. Aí 6 horas da tarde eu recebi um WhatsApp assim da minha esposa. Poxa vida, né? Você falou, foi fazer isso aqui, por que você não colocou, né? Não fez uma mensagem para mim, para você, como os avós, né? Você foi falar sozinho e tal, né? Eu falei, caramba, eu não fiz nada, né? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia ficar nervoso, falar assim, como você vem falar tal coisa, né? Aí eu falei, não, né? É dia de alegria, não é dia de confusão. O inimigo jogou uma coisa para ela me cobrar de uma coisa que eu não tinha culpa. Eu falei, não vou, não, nada disso, não, dá uma olhada aí que você confundiu, né? Deve ter sido outra pessoa que colocou a mensagem. Uma coisinha simples, Deus te dá a sabedoria. Então, pensa sabedoria, às vezes você está entrando em conflito com seu pai, com seu filho, por falta de sabedoria. Às vezes você tem problema financeiro. Por que tem problema financeiro? Faltou dinheiro. Não, falta de sabedoria. Como assim, pastor Aguiar? Se você buscar sabedoria a Deus, Deus vai te ensinar a como você organizar para você não gastar mais do que você ganha. Pronto. Sabe uma coisa? Muitos casais, a esposa não sabe quanto o marido ganha. E aí, por não saber quanto ele ganha, acha que ele ganha bem e está nadando de braçada lá e pega lá, vai lá no cartão, né? E, o marido não fala nada, né? Falta de sabedoria. Falta de sentar e conversar. Vamos colocar o orçamento aqui na mesa, né? Vamos explicar. Vamos conversar. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu
sofre bastante, está sempre ficando doente. Falta de sabedoria. Por quê? Muitas vezes é problema de você encontrar um especialista que vai falar, olha, esse tipo de coisa você não pode comer. Quer ver? Eu tenho uma irmã que eu encontrei com ela nesse evento da família que nós fizemos em fevereiro, e ela falou o seguinte, que com quase 50 anos de idade, que ela descobriu que ela tinha um problema com lactose, né? Acho que é isso, né? E intolerância, né? A coisa derivada do leite. E ela falou o seguinte, Deus livrou ela sem ela saber. Quando nós éramos pequenos, nós morávamos em sítio, tomava muito leite, né? Vinha o leite do sítio, já tomava leite e tal. Café com leite era uma coisa muito natural, era um alimento prático. Mas a gente tomava tanto café com leite que um dia ela teve uma situação, não sei se uma outra criança teve um vômito assim na presença dela, e aquilo lá causou uma coisa terrível, que nunca mais ela pôde pôr leite na boca, que ela lembrava aquilo lá. E aí, com 50 anos de idade, ou 60 anos, ela descobriu que ela tinha intolerância à lactose, é isso? Se ela não tivesse tido isso lá atrás, ela poderia ter tido uma complicação na saúde, por falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós sofremos porque nós não pedimos sabedoria a Deus. Muitas vezes você tem um problema tão simples que você não consegue resolver. O que Tiago fala? Se algum de vós precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com alegria, né? Sem ficar regulando, né? A palavra diz assim, no verso 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Então, o que nós estamos falando? Feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é o homem e mulher, né? Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então aí vem o prêmio. Aquilo que nós queremos, nesse momento de seca, ser uma árvore plantada à beira do riacho. Que não vai te faltar a provisão. Deus vai te fazer você prosperar em tudo que você fizer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos achegar a Deus. Muitas coisas que nós não conseguimos alcançar, falta sabedoria, porque nós não pedimos a Deus. Se você não tiver a humildade de falar, Senhor, me dá uma sabedoria. Eu tenho encontrado sempre esse problema na minha família, no meu relacionamento, é o pai com o filho que não fala com o pai, né? Como é que eu resolvo isso? Peça a Deus sabedoria, né? Que Ele vai te dar. Amém? Quem quer ser uma árvore plantada à beira do riacho, né? Amém? Todos nós queremos, irmãos. E Deus falou assim, então a receita está aqui. Ele está dando aqui a palavra para nós. E para a gente encerrar, Mateus 7,7 diz assim, se pedir, vos será dado. Aquele que buscar, a encontrará. E aquele que bater, abrir-se-vos-á a porta que você bater. Então, Deus está falando o seguinte, se você pedir, será dado. Nós começamos a pensar o seguinte, nós temos que clamar a Deus o que é que nós precisamos. Falamos de sabedoria, falamos que queremos ser uma árvore sentada à beira do riacho, plantada à beira do riacho. Nós falamos que tem muitas situações que, às vezes, falta sabedoria e você traz a falta de paz no seu lar, a sua alegria foi embora, você não tem assim um coração para louvar a Deus, você acorda, em vez de acordar alegre, contente por um novo dia, acorda reclamando. Então, se eu estiver falando com alguém que acorda de mau humor, você tem que pedir para Deus consertar você. Tem um motorzinho aí que está estragado. Cada vez que nós acordamos, é um momento de nós darmos graças a Deus, porque nós acordamos. Muita gente não acordou. Muitas pessoas, às vezes, dormiu no hospital com dores, e você acordou bem. Só porque amanhã é segunda-feira? Não, dá glórias a Deus.
Se você vai trabalhar, dá glória a Deus que você tem trabalho, porque tem muitas pessoas desempregadas, não é verdade? Parar de reclamar. Então, a pessoa que acorda mal-humorada tem que mudar isso. Tem que acordar dando glórias a Deus. Glórias a Deus, dê glória, não é só a Deus dê glória, mas assim, dê glória a Deus em tudo. Então, como é que eu faço, pastor? Deus te dá sabedoria. Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e a porta será aberta. Deus está falando o seguinte, olha, o que você precisar, você buscar, eu vou te mostrar. Né? Você pedir, eu vou te dar. É lógico que não é qualquer coisa, aquilo que é para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa depois ser uma bênção na vida do seu lar, nos seus vizinhos, na igreja, e servir ao Senhor com alegria, amém? Salmo 128, para fechar. Salmo 128, você pode pedir isso para o Senhor, se você não é, se esse salmo não é rema na sua vida. Salmo 128, fala o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Aí, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Oh, aleluia, né? Como é bom a gente comer do fruto do nosso trabalho. A gente trabalhar e o resultado aparecer. Porque você trabalhar, e ninguém dá valor, ninguém compra, nada acontece, você perde, né? O seu trabalho é duro, é sofrível. Mas a palavra diz aqui, ó, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Aí, o resultado, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aí vem o presentão, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Oh, aleluia, né? Que coisa mais gostosa de uma videira frutífera na nossa casa? Uma videira frutífera, você tem uva o ano inteiro, né? Você tem alegria. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Como é gostoso a família que senta com seus filhos à mesa. Porque hoje, nessa correria que está, é um para lá, um para cá, você não tem alegria de sentar com seus filhos, de compartilhar a sua mesa. Aí diz assim, assim será abençoado todo homem que teme ao Senhor. Então, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém? Essa é a promessa para nós, que buscamos ao Senhor. Fica em pé. Vamos agradecer a Deus e tomar posse dessas palavras. Nós começamos falando aqui que Deus está falando para nós ter fé. Amém? Lembra? Precisamos ter fé. Ter fé é ver aquilo que você não está vendo, olhar além das circunstâncias. A circunstância está mostrando um cenário muito ruim, situação difícil, desemprego aumentando, empresas fechando, mas Deus falando, não, tenha fé. Busca o Senhor, pedir e será dado, né? Buscar e acharei. Então busca o Senhor. Procure, fala, Senhor, mesmo que haja essa seca, eu tenho fé que o Senhor me vai fazer uma árvore plantada à beira do riacho. Antes disso, você tem que corrigir alguma coisa que possa não estar de acordo aqui da palavra. Se você é uma pessoa que dá ouvido para as pessoas que falam, né, no seu ouvido, e você dá mais valor às coisas que vêm dos ímpios do que a palavra que vem do Senhor. Então Deus está falando assim, você não vai poder ser uma árvore plantada à beira do riacho, né? Se você é uma pessoa que se detém no caminho dos pecadores, então muda. Se você é uma pessoa que gosta de sentar nas rodas dos escarnecedores, ficar falando, ajudando pessoas a falar mal da vida de outras pessoas, muda. Mas se você não é nada disso, você já está mudado, aí Deus falou o seguinte, aquele que tem prazer na minha palavra e medita nela de dia e de noite, esse sim eu vou fazer uma árvore plantada à beira do riacho. Fecha seus olhos, Senhor.